Muito bem, meu oitavo ano. Terminado o recreio, vamos voltar para o nosso encontro de inglês, tá? Lembro que assim como na aula de espanhol, nós tivemos correções e atividades. Hoje você tem a obrigação de enviar as correções, tá? Porque não tem desculpa, a gente só fez corrigir. Então, terminou de corrigir, tira a foto, manda no privado do WhatsApp. Por favor, coloque seu nome, porque muitos WhatsApps aí não tem nem foto, nem nome. Então, não tenho como descobrir, tá certo? E a atividade, tanto de espanhol quanto a de inglês que a gente vai fazer, essa sim, você tem até a próxima quinta-feira para entregar. Agora, cuidado para não esquecer. Lembra que tudo isso está contando como atividade avaliativa. Lembra disso, tá bom? Na nossa aula de inglês de hoje, nós vamos fazer a correção das páginas que ficaram da aula passada. Então, nós vamos corrigir as páginas 160, 161 e 162. Vamos corrigir essas três páginas. E assim que nós terminarmos a correção, você tem que me enviar no privado do WhatsApp, colocando seu nome, por gentileza, para que eu saiba que é você. E aí a gente vai seguir daí para frente, mas eu vou explicar mais na frente na videoaula, tá bom? Então pega teu livro 1 de inglês, caderno 1, abre na página 160. Se você fez, corrige. Se você não fez, essa é a hora de preencher o teu livro e não tem mais desculpas. Não tem, porque agora a gente está corrigindo. Depois da correção, se você não me enviou no privado, não vai adiantar nada. Depois você dizer, professor, eu fiz, só esqueci de enviar. Não vai adiantar nada. Se você fez, corrigiu e não enviou, como é que eu vou saber? Não é verdade? E não tem desculpa, gente. Todo mundo aí já é grandinho, todo mundo está no oitavo ano, sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Combinado assim? Então, começou a nossa aula de inglês de hoje. Bom dia, pessoal. Bora lá. Começando da página 160, ele diz assim, ó. How does Hero describe this object? Ou seja, como é que o Hero, que foi o personagem lá do texto da página 157, como é que ele descreve estes objetos aqui? Então, primeiro a gente vai ter que colocar o nome do objeto, claro que em inglês. Então, this is a ball, que a gente chama de tigela, né? Então, this is a ball, uma tigela. This is a ball. E ele serve para quê? Então, vou botar aqui embaixo, ó, tá? It's, ou seja, é. Something é alguma coisa that que is like a plate. É alguma coisa que é como um prato. Mas, but, it's round, ou seja, mas é redondo, and deeper. Lembrando que isso daqui, ó, a gente não está inventando nada. Isso daqui estava lá no texto, tá? Lá da página 157. Isso daqui, ó, a gente não inventou absolutamente nada. Isso estava lá na página 157. Tá bom? Já aqui, ó, these are, estes são hashi. Hashi. E eles são o quê? Como é que ele explicou que são hashi? Vamos lá. Volto a dizer, aqui a gente não está inventando nada.
Isso estava lá no texto, tá? They are like, eles são como two, dois sticks, dois palitos, dois gravetos, né? Of wood, de madeira, tá? That, que we use, que nós usamos, to eat, que nós usamos para comer. Relembro, isso daqui, ó, nada foi inventado. Tudo estava lá no texto da página 157. Então, quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Tá? Legal. No segundo, ele diz assim, ó. Supondo que você não sabe o nome desses objetos, você poderia descrevê-los, ou seja, eu já não sei o nome do objeto nem desse profissional, né? Então, eu vou ter que descrever. Então, ele está dizendo assim, ó, it's something, ou seja, é alguma coisa. Eu uso um tênis para quê? Isso. That we use é alguma coisa que nós usamos, né? É alguma coisa que nós usamos. We use. Ou we. Se você não quiser botar use, você pode usar, ó, wear. Se for no sentido de vestir, tanto faz. Pode ser também. It's something that we use or that we wear. A gente usa o tênis para quê? Poxa, a gente usa o tênis para tanta coisa, né? Eu vou botar só um aqui, ó. To run. É aquilo que a gente usa para correr, né? Você poderia dizer, enfim, para jogar bola, para caminhar, né? Eu só botei aqui correr. Só fiz uma descrição. Tá? E esse profissional aqui, ó, como a gente poderia descrever? It's a person, é uma pessoa que o quê? Who cooks, é uma pessoa que cozinha, né? Geralmente aonde? Isso. In a restaurant. É aquela pessoa que geralmente cozinha em um restaurante. Eu descrevi, tá? Tanto o profissional quanto o produto. Certo? Legal. Esse terceiro, ele quer que você complete estas frases ou com where, ou com who, ou com which, ou com that. A gente aprendeu que o where eu uso quando eu tenho lugar. Who, quando eu tenho pessoas. Não é? Which, quando eu tenho coisas, quando eu tenho objetos. E o that, ele pode substituir o who, ele pode substituir o which, né? E aí, toda vez que eu usar o that, eu vou ver se eu posso usar ou who ou which, tá? Então, aqui, ó, vê só. Primeiro, eu estou falando de book. Eu estou falando de um livro, uma coisa. Se eu estou falando de uma coisa, eu posso usar which ou eu posso usar that. Eu estou falando de uma coisa, não é? Na letra B, eu estou falando mechanic. Eu estou falando de uma pessoa. Se eu estou falando de uma pessoa, eu posso usar o who ou eu posso usar o that. Ok? Legal. Agora, ó. I waited at the bus stop. Eu esperei na parada de ônibus. Parada de ônibus. Não é uma coisa? Ah. Então, eu posso usar
which, ou eu posso usar that, que era perto da minha escola. I love the present. Eu amei o presente. Se é um presente, continua sendo uma coisa. E toda vez que é uma coisa, eu posso usar o which ou eu posso usar o that. Não é? Legal. A spoonful is the quantity of something. Uma colherada. Colherada. Ora, se eu estou falando de colherada, eu estou falando de colher. Se eu estou falando de colher, eu estou falando de uma coisa. Se eu estou falando de coisa, eu estou falando de which. Se eu estou falando de which, eu também posso usar o that. A nutritionist is a professional. Uma nutricionista é uma profissional. Ora, eu estou falando de nutricionista. Eu estou falando de pessoa. Se eu estou falando de pessoa, eu posso usar o who. Se eu posso usar o who, eu posso usar o that. Fácil, fácil, fácil. Extremamente fácil. Essa é a nossa página 160, que foi o início da nossa tarefa de casa, tá? Vamos agora à página 161. Essa é a 160. Vamos a 161. Vamos lá. Vê só, pessoal. Na página 161, o primeiro exercício, deixa eu subir aqui só um pouquinho. Na página 161, o primeiro exercício, ele dizia assim, ó. Faça frases usando who, where, which or that. Ora, volta a relembrar. Who eu vou usar quando for pessoas. Where eu vou usar quando for lugar. Which eu vou usar quando for coisas, objetos. E esse that aqui, ó, eu sei que eu posso substituir o which e eu sei que eu posso substituir o who. E o que ele quer é que você junte esta frase que está fora do parênteses. Seria como se fosse quase uma expressão matemática. Porque ele quer que você retire esse parênteses aqui, ó, formando uma frase só. Então, vê aí se você acertou. Quem fez, corrige. E quem não fez, aproveita para fazer. A partir de agora, não tem mais desculpa. Eu começo com o sujeito. O sujeito é the boy. O garoto, o menino. Ora, eu estou falando de uma pessoa. Se eu estou falando de uma pessoa, eu posso usar o who ou posso usar o that. Tanto faz. E o restante, ó. Won the championship. Lembrando que championship, campeonato. Is my cousin. Cousin, primo. Fácil desse jeito. Entendido? Legal. Na letra B, eu começo assim, ó. That is the club. Aquele é o clube. Ora, se é o clube, eu estou falando de um lugar. Se é lugar, eu só posso usar o where e não posso usar o that. Where I go swimming every day. Corrige. Legal. Na letra C, eu tenho o seguinte, ó. É uma pergunta, né? Where, eu começo assim, ó. Where is the box? Ou seja, onde está a caixa? Se é uma caixa, é uma coisa. Então, which ou that was here yesterday. Onde está a caixa
o qual ou que estava aqui ontem. Uma coisa. Certo? Letra D. Outra pergunta. E eu começo. Do you know, que é o verbo conhecer, the boy? Ora, the boy, o garoto, uma pessoa. Então, eu posso usar who ou posso usar that. Is speaking to Laura. Você conhece o garoto, você conhece o menino que está conversando com Laura? Muito fácil. Muito fácil. Veja que aqui, ó, ele está usando o parênteses, tá? Não tem o sujeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque o segundo aqui a gente vai fazer diferente. Mas vamos terminar aqui a letra E. Na letra E, eu estou dizendo que a traveler, um viajante, is a person, um viajante é a pessoa. Ora, se eu já estou dizendo aí a pessoa, who, e eu posso usar também that, travel a lot. Um viajante ou, né, um viajador é a pessoa que viaja muito. Essa é a resposta do primeiro. Legal? Vamos lá para a resposta do segundo. Ó, gente, o segundo, ele é bem parecido, lógico, com o primeiro. A diferença é que ao invés dos parênteses, como ele tinha aqui, ó, ele está usando duas frases. Ele está dizendo, a giant is a man. He is very tall. Ele botou só duas frases. Um gigante é um homem. Ele é muito alto. Então, aqui ele só quer explicar o seguinte, ó, que você também pode fazer isso e vai ocultar o sujeito da frase. Certo? Então, ó, eu estou falando que a giant is a man. Não é verdade? Um gigante é um homem. Olha, eu estou falando de uma pessoa. Então, who ou that. Que eu não preciso botar o sujeito. Is very tall. Eu não preciso usar o sujeito. Senão ficava redundante. Né? Corrige. No segundo aqui, ó. Aí presta atenção porque eu estou fazendo uma pergunta. E o que vai ser mudado é o que está igual. O que eu estou falando aqui, ó, é sobre o livro. Então, o que eu vou omitir agora vai ser sobre o isso. Então, vê só, vai ficar Did you read the book? Eu estou falando de livro, eu estou falando de uma coisa, não é? Which ou that. Did you read the book which ou that I gave you? Essa é a letra B. Fácil desse jeito. Entendido? Legal. Bora para a letra C. Também uma pergunta. Did you hear the bird? Você ouviu, né, o passarinho? It was singing on that tree. Esse it aqui, ó, está se referindo ao passarinho. Então, bora lá. Did you hear the bird?
Eu estou falando de um animal, uma coisa. Which ou that was singing on that tree. Interrogativo aqui, né? Aqui. Tree. Legal? Corrige. Joia. Letra D. I saw the film. Eu assisti o filme. Everybody recommended the film. Todo mundo recomendou o filme. Então, I saw the film. Eu estou falando de filme, eu estou falando de uma coisa. Which, esqueci o H aqui, peraí. Which ou that everybody recommended. Simples assim. Para terminar, I talked to the girl. The girl is new in class. Então, I talked to the girl, né? Who, estou falando de pessoa, ou that is new in class. Fácil desse jeito. Corrija aí o segundo. Vamos lá. E vamos para o terceiro, tá? Seguindo em frente. Ó, gente, seguindo em frente aqui no terceiro, a gente continua com o mesmo exercício de fixação, ó. O mesmo exercício, tá? A diferença daqui é que o complemento, você ia colocar o que você quisesse. O complemento é pessoal. O principal vai ser que ligação você vai fazer. Mas o complemento, quem faz é você. Como é isso? Por exemplo, a journalist is a person. Um jornalista é uma pessoa. Ora, se eu estou falando de pessoa, eu vou usar ou o who ou o that. Não é verdade? Who ou that. E aí você pode completar com o que você quiser. Tá certo? Você pode completar da maneira que você quiser, do forma. Então, um jornalista é uma pessoa que, eu vou botar aqui, ó, que escreve, writes, para um jornal, newspaper. Newspaper. Então, um jornalista é uma pessoa que escreve para um jornal. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui é pessoal. O importante você saber é que ligação você está fazendo, tá? Então, eu só vou botar aqui as ligações. A terminação aqui, você é que bota aqui quiser, tá? Aqui eu estou falando, ó, a pencil. Pencil, lápis. Lápis é uma coisa. Então, eu vou usar ou which ou o that. E o restante você bota o que você quiser, tá? A house is a place. Ora, se eu estou falando de place, eu estou falando de lugar. E se eu estou falando de lugar, eu vou botar where. Tá? A mesma coisa, a school is a place. Se eu estou falando de place, eu estou falando de lugar. Se eu estou falando de lugar, eu estou falando de where. Né? Aqui, ó. A waiter is a person. Um garçom é uma pessoa. Se eu estou falando de pessoa, eu vou usar o who ou eu vou usar o that. E o complemento eu posso botar do jeito que eu quiser. Your hometown, a sua cidade natal, is the place, é o lugar. Ora, se é o lugar, toda vez que eu uso lugar, eu uso where. E o complemento é o lugar que você ama. Você é que vai botar o complemento que quiser. O importante é que
ligação eu utilizo. Esse é o principal do exercício, tá? Aqui, ó, a teacher is a person. O professor é uma pessoa. Se é uma pessoa, eu posso usar who ou eu posso usar o that. E o complemento, você coloca o que você quiser. Tá certo? Essa foi a página 161. Vamos lá terminar com a página 162, terminando assim a nossa correção da aula passada. Então, ó, seguindo para 162, nós temos um Max Challenger, que é o desafio Max. Foi uma pergunta que caiu no Enem, tá? E ele diz assim, ó, fazendo uma coisa para diversidade e inclusão. A pergunta é assim, ó, tem esse texto, tá? Que você pode ter traduzido, mas a pergunta está aqui, ó. Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos online por meio de postagem de comentários. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica de campanha, essa aqui, ó, quarta dica de campanha, né? Então, bora lá. O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto é... Aí eu tenho letra A, letra B, letra C e letra D. E ele está falando de um programa Jovens Embaixadores, que é legal. Ó, aqui ele está falando, ó, Jovens Embaixadores. É um programa que ainda existe, tá, gente? Se liga aí que no ensino médio vocês podem se inscrever, tá? Resposta certa. Quem acertou? Se fosse no Enem, era a letra C. Era a resposta certa. Quem fez, corrige. Quem não fez, aproveita para fazer. Nós acabamos de fazer a correção das páginas 162, 163, 161 e 160. O telefone tocou, eu vou atender, volto já. Muito bem, voltei lá, fui atender o telefone. Era a tia Delma. Eu disse a ela que ia falar, que era ela que era no telefone, para vocês dizerem, eita, tia Delma, a senhora atrapalhou a videoaula. É brincadeira, vamos lá. Ó, então, essas páginas aqui, 160, essa a gente já fez. A 159 a gente fez na sala, tá? Mas você vai ter que me mandar, ó, a 160, 161 e 162. Essa você tem que me mandar, tá certo? Sem desculpa, sem mimimi, sem nada, 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 nada. Essa a gente acabou de corrigir, então manda no privado do professor Del e estou esperando. Vamos lá. Muito bem. Então, vê só. Se você já me encaminhou as páginas corrigidas, tá certo? Então, vamos seguir em frente na nossa aula de hoje. Nós vamos começar o capítulo 2 e ele está falando Rites of Passage, ritos de passagem, né? Então, ó, nesta unidade, nós vamos falar sobre os ritos de passagem. Vamos preparar uma festa, escrever convites e descobrir como aceitá-los ou recusá-los de forma educada. Vamos aprender sobre substantivos contáveis e incontáveis e como usá-los com os quantificadores a, and, some, any, much, many, etc. Então, vê só, ele começa com esse texto aqui, ó. Some rites of passage. In our lives, we go through a lot of distinctive phases and transitions. We are born, we go from baby to child, we go to school, become teenagers, then adults. We get a job,
we find a partner. Maybe we get married. Maybe we have children. We die. In our societies, there are some rites of passage to celebrate some of these transitions from birth to death. Então ele te mostra 4 fotos. Primeira, segunda, terceira e 4 fotos. Tá? E o primeiro exercício da página 163, ele diz assim, ó. Em qual foto? In which picture? Em qual foto? Are they starting something new? Ou seja, eles estão começando alguma coisa nova. Segundo tópico. Lembre que você tem que colocar os números ordinais, tá? Em inglês. Então você vai botar ou primeiro, ou primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Lembra de usar números ordinais, que indicam ordem. Segundo tópico. Are they entering some kind of society or religion? Em qual figura eles estão entrando em algum tipo de sociedade ou religião? Certo? Are they starting a new period in their life? Em qual das fotos eles estão começando um período novo de vida, tá? E aqui é um pensamento do Osho. The moment a child is born, the mother is also born. She never existed before. The woman existed, but the mother never. O momento que uma criança nasce, a mãe também nasce. Ela nunca existia antes. A mulher existia, mas a mãe nunca. E é verdade, né? A mulher só sai de mulher para mãe verdadeiramente quando nasce a criança. Então, a partir do momento que nasce a criança, a mulher também nasce. Não é assim? Então, esse é o exercício da página 163. Vira aí para 164. A 164, ela começa assim, ó. Deixa eu colocar para cá. Aqui. Ele começa com connections. Na disciplina de História, você provavelmente aprendeu sobre os brasileiros, né? Sobre os nativos brasileiros, que são os índios Saterê-Mauê, que vivem na margem, na borda, na fronteira do estado do Amazonas e do Pará. Eles tornam-se homens e guerreiros jovens, né? Young boys, jovens, na idade de 10 a 12 anos. Aqui, ó. Tem que usar a glove. Glove é luva, tá? Uma espécie de luva com 12 formigas. Ele tem que, colocar a mão nessa luva cheia de formiga. Então, ele dança por alguns minutos usando essas luvas e depois as tira. Os garotos repetem essa cerimônia 20 vezes na sua vida. É um rito de passagem, né? Dos índios, mas é um rito de passagem. Vê só, aí ele começa a falar aqui também, ó, de 2 ritos de passagens. Ele fala, pessoal, leia os textos abaixo e aprenda sobre os ritos de passagem. Aí ele fala do primeiro dia da escola, primeiro dia na escola, isso na Alemanha, e ele fala de uma festividade chamada de Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, que é uma festividade dos judeus, tá? Esses textos aqui, ó, para você que está no online, eu não vou traduzir não. Aí você vai utilizar e vai aprender mais sobre essas 2 curiosidades. Ok? A nossa primeira atividade está aqui, ó. Planning
a 15 years old party. Planejando um aniversário de 15 anos, tá? Clarissa is going to be 15 next July. She wants to have a big party. Her aunt is helping her to organize the party. These are the questions she needs to answer. Então, vê só. Claro que eles estão fazendo aqui um planejamento de um aniversário de 15 anos, tá? Clarice está fazendo 15 anos no próximo julho. Ela quer ter uma festa grande. A tia dela está ajudando a organizar a festa. Estas são as perguntas que ela precisa responder. Então, a primeira parte aqui, ó, a resposta aqui é pessoal, tá, gente? É só uma brincadeira. Você vai responder como se fosse a Clarissa, mas o que ele quer relembrar a você são os interrogativos. Como isso? When, quando, when. When is the party? When, quando. Where, onde. How much, quanto, para coisas incontáveis. How much time do I have to organize it? How much, quanto, para coisas incontáveis. How much money? How much? Quanto para as coisas incontáveis? Quanto dinheiro eu posso gastar? How many? Quanto ou quantos para coisas contáveis? Porque aqui eu quero saber quantos amigos eu posso convidar. What? O que, qual o estilo da festa? What? What kind of food? Que tipo de comida? What kinds of music? Que tipo de música? Então aqui, ó, ele está te relembrando os pronomes interrogativos. Tá joia? Lembrando que aí você vai fazer só um trabalho de revisão. Então você vai responder como se fosse a Clarissa. Enfim, faz um personagem. Tá bom? Legal? Vamos aí para a página 165. Na página 165, ele começa assim, ó. Deixa eu mudar para cá assim, ó. Foi muito agora. Legal. Vê só. Na página 165, ele está relembrando agora as palavras que você pode utilizar para responder às perguntas anteriores. Então, vê só. She doesn't have much money. Ou seja, ela não tem muito dinheiro. But this is what she would like to have in their party. Mas isto é o que ela gostaria de ter na festa dela. Então, veja que essas palavras que ele está usando aqui em negrito, ó, é o que você pode utilizar também como resposta da página anterior. A lot of, um monte. Not many, não muitos. A lot of é um monte, né? Aqui. Some, algum. A, um. E veja que eu vou ter esse a aqui, ó. A, que é o artigo e eu vou ter o an. A diferença é que eu vou usar o a quando a palavra depois for consoante. E eu vou usar o an quando a palavra depois for uma vogal. Ok? Legal. Aí ele tem essa palavrinha azul aqui, ó. Finger food. E ele explica aqui, ó. Finger food. Food you eat with your fingers. Small portion. Salgadinho. Comida que você come com seus dedos, né? Com porções pequenas. Salgadinho. Finger food, salgadinho. Cushions. Cushions. Pillow stuffed with soft material. Travesseiros feitos de um material macio. Tá? Legal. Aí na parte aqui de baixo, ó. Deixa eu mostrar aqui. Na parte aqui de baixo,
ele já fala de coisas contáveis e de coisas incontáveis. Aqui ele quer te lembrar o seguinte: as coisas contáveis, eles vão ter as palavras no singular e no plural. Por exemplo, eu estou usando chicken e egg. Olha o que eu falei, ó, do A e a N, tá vendo? Eu vou usar o A. Os dois têm o mesmo significado. É o artigo indefinido um ou uma, tá? Só que o A eu uso antes de consoante e o AN eu uso antes de vogal. As palavras são contáveis quando eu posso fazer a mesma palavra no plural. Então, eu sei que eu posso contar, certo? E aí eu posso usar o artigo indefinido no singular e o numeral que eu quero colocar. Eu posso usar os quantificadores, a lot of, um monte de, ou a lots of, vários, many, vários, few ou a few, um pouco, e some, alguns. Ora, se eu estou dizendo que as palavras são contáveis quando eu posso colocar no plural, em inglês, eu digo que as palavras são incontáveis, tá? Quando ela não tiver a forma no plural. Aqui, ó, a gente não fala isso, arrozes. Não, a gente fala uma porção de arroz, quilo, pacote, xícara, mas nunca desse jeito. E aí, quando a palavra for incontável, tá certo? Aí eu posso usar esse aqui, ó, a lot of, que é o mesmo lá de cima, much, muito, e o much eu só uso para coisas incontáveis, little, um pouco, e some, algum. Aí é só revisão, porque isso a gente já estudou certamente no 7º ano. Tá bom? Seguindo em frente, 165, vê só. Inviting a friend, ou seja, convidando um amigo. E aí a Clarissa fez um convite, né? Clarissa quer convidar os amigos dela. Ela decidiu escrever um convite, né? E mandar uma mensagem na mídia social. Este é o convite da Clarissa. Então, esse daqui é o convite, ó. Tem dizendo o que é, tem dizendo quando, tem dizendo onde, certo? Tudo isso daqui. E esse, ó, isso daqui, ó, SSVP significa em francês responder s'il vous plaît. Ou seja, quando você recebe algum convite que tem, aqui é só como se fosse o número de telefone, tá? Mas se você receber algum convite que tem isso daqui, ó, significa que a pessoa está pedindo educadamente que você responda se irá ou não. Isso é muito comum, principalmente hoje em dia, para saber a quantidade de pessoas, para saber quem vai, quem não vai, aquelas pessoas que a pessoa convida só por educação, mas sabe que não vai. Então é muito importante que você confirme sempre a presença se tiver essa dica. Tá bom? Vira aí a página 166. Na 166, eu já vou ter, ó, o convite da mídia social dela. Ela está fazendo o mesmo convite, só que agora ela usou o WhatsApp, né, para fazer o convite, tá? E ela usou toda uma linguagem de WhatsApp, certo? Vê que aqui, ó, vê que ela não usou o pronome you, y ou u. Ela usou somente a vogal isso. Vê aqui, ó, ela usou GR8, GR8. Esse GR8 é essa expressão aqui, ó. Great, ótimo. Tá? Então veja que nesse formato aqui, ele já começou a usar um formato mais casual, que, claro, eles também têm na língua deles. Tá bom? Legal. Nessa página
166, o exercício está aqui de lado. Ó. Vamos lá. O exercício está aqui. Estas são as mensagens que Clarissa enviou para sua melhor amiga, as suas melhores amigas, né? Ana e Lu. Agora, em pares, esquece isso de em pares, todo mundo vai fazer o seu, tá? Leia o convite de Clarissa e a mensagem outra vez e responda e encontre essas respostas. Então, eu tenho, ó, primeira pergunta, when is Clarissa's party? Segunda pergunta, what time is the party going to start? Terceira pergunta, where is the party going to happen? Quarta pergunta, who is going to her party? Who is not going to her party? Ou seja, ela mandou o convite para duas amigas. Quem foi que disse que ia? Quem foi que disse que não ia? Tá? Para terminar essa nossa lição de hoje, o outro exercício está aqui, ó. Agora é a sua vez de escrever um convite para uma festa. Primeiro, decida o que você vai celebrar. Então, quando e onde será a festa, tá? Quem você vai convidar? Use esse espaço para fazer o seu convite, tá? Em inglês, professor? Claro! Você está aí em casa, está na aula remota. Tem como fazer tranquilamente. Legal? Muito bem. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós já tivemos as correções, tem que me enviar, e nós temos as atividades da página 166, 164, 165 e 166. Na verdade, só tem duas páginas que tem atividade. O restante é mais de entendimento. Então, tá muito fácil, muito tranquilo e tem como terminar tudo hoje. Feito? Qualquer dúvida, me chama aqui no privado do WhatsApp, no grupo, se você quiser. E os exercícios, as atividades, as correções, somente no privado do WhatsApp. Legal? Não esquece. Sem desculpa, sem mimimi, não aceito desculpa. Tá, meu oitavo ano? Todo mundo aí já é grandinho, já sabe o que pode e o que não pode fazer e eu conto com vocês, tá? Um bom dia para todo mundo, uma boa aula e vamos em frente, vamos lá!